Fala galera, fala torcedor do Denver Broncos que está acompanhando mais um Conhecendo. Está começando aí o Conhecendo do Cody Barton, linebacker, que assinou com o Denver Broncos aí na Free Agency. E o Cody Barton, vamos comentar bastante sobre ele aqui hoje, mas é sempre bom lembrar vocês de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, deixar o seu comentário, não deixe de participar aí da discussão sobre o Denver Broncos. Não deixe também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos bastante ativos aqui no YouTube, mas também estamos em outros lugares aí. Vocês podem ver na tela as nossas arrobas aí, nossos nomes em diferentes redes sociais. E por último, não menos importante, o nosso clube de membros. Não deixe de apoiar a gente, de ser parte aí do Clube de Membros do Maior Brasil. Venha ser membro você também. E lembrando que esse vídeo aqui está sendo assistido antes por quem é membro. Então, se você aí não é membro ainda do Maior Brasil e está vendo esse vídeo, quem é membro já assistiu esse vídeo há uma semana. Então, fique ligado aí para participar, ser parte do nosso clube de membros e ter várias vantagens aí, incluindo o nosso grupo, que a gente comenta tudo por lá, tudo que está acontecendo com o Broncos e com a NFL. E uma das coisas que aconteceu com o Broncos foi que a gente assinou com o Cody Barton, linebacker, que veio do Commanders, mas passou a maior parte da carreira em Seattle, né? Vamos comentar aí sobre ele, sobre a vida dele, né? Falando sobre a vida dele, ele nasceu em Salt Lake City, tem 27 anos e Salt Lake City, que fica no estado de Utah, que é um estado vizinho ao Colorado. Então, tem muito torcedor do Broncos por lá. É um estado irmão aí do Colorado, né? E ele, além de ter nascido por lá, a família dele toda é de lá. E ele tem uma família de atletas. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto os irmãos são atletas. O pai dele é o Paul Barton, jogou futebol americano e beisebol pela Universidade de Utah. E ele chegou a passar um ano em ligas menores, né, do Toronto Blue Jays, da MLB. Então, chegou a ser jogador aí, profissional de beisebol. A mãe dele é a Mickey Kane Barton. Ela jogou tanto futebol americano não, desculpa, basquete quanto vôlei pela Universidade de Utah também. E ela teve um ano de 1993 bem mágico aí. Foi jogadora do ano da Western Athletic Conference, jogando basquete e jogando vôlei. Ela liderou a nação em bloqueios, né? Pontos de bloqueios. Para quem acompanha vôlei aí, tem mais uma curiosidade sobre o Cody Barton, que a irmã dele, a Dani Drills, é jogadora profissional de vôlei, joga na Itália e na seleção americana. Então, um pouco mais de pedigree aí, vocês querem? O irmão dele é o Jackson Barton, ele é offensive tackle do Arizona Cardinals, é um jogador mais de fundo de roster, mas está na NFL, então uma família de vários atletas. Ele e os irmãos dele jogaram na Brighton High School, fez aí o ensino médio dele na Brighton High School, e por lá ele jogou como safety, como tight end. Ele foi avaliado como recruta de 3 estrelas pela Rivals e pelo Scout.com. Ele teve 72 tackles e 3 interceptações jogando como sênior. E além de ter tido 27 recepções para 334 jardas e 2 touchdowns jogando como tight end, né? E ele perdeu 3 jogos como sênior por uma lesão, mas a produção dele como sênior acabou sendo suficiente para ele ser recrutado aí pela Universidade de Utah, onde ele passou 4 anos. Ele participou de 50 jogos da Universidade de Utah, sendo 23 como titular. E ele jogou desde que chegou na universidade como true freshman. Jogou pouco na defesa, né? Ele teve 12 partidas jogando principalmente como special teamer e teve 7 tackles totais na temporada.
no segundo ano dele, ele jogou em 11 partidas, 5 como titular, perdeu os 2 últimos jogos por lesão, teve 66 tackles totais, o segundo lugar no time nesse quesito, 8,5 tackles para perda de jardas, 1 sec, 3 passes desviados, e além disso ele teve um jogo mágico aí contra a Oregon, que ele teve 20 tackles totais, né? E no terceiro ano dele ele jogou em 13 partidas, com 45 tackles totais, ficou em segundo lugar no time com 4 sacks, além de 4,5 tackles para perda de jardas. E ele, nessa temporada, recuperou 3 fumbles. E no último ano dele lá em Utah, ele foi menção honrosa ao Pac-12, né? Também foi menção honrosa como linebacker no All Conference. Ele foi titular nos 12 jogos como middle linebacker, liderou o time com 116 tackles, 10,5 tackles para perda de jardas, 4 sacks e 6 passes desviados. Aí, uma temporada que foi suficiente para impulsionar ele no draft. Ele que participou do draft de 2019. E trazer para vocês aqui o RAS dele. 9,29, um jogador bastante atlético. Teve considerada aí a agilidade elite, velocidade boa, tamanho bom. O maior, ele teve principalmente por causa dos números dele de... ele foi um pouco derrubado aí nos processos pré-draft por causa do peso. Não os 237 aqui, mas os 227 que ele jogou no Shrine Bowl, né? Ele participou do Shrine Bowl, por lá teve só 227, aumentou 10 libras aí pro Combine, o que é uma prática comum aí dos jogadores. E como questão de explosão, ele foi considerado ok, né? Teve um salto vertical aí ruim, e o broad jump dele foi ok, foi bom, mas não nada além disso. E ele era considerado um jogador que seria reserva, special teamer, basicamente, um linebacker de força, esforço e diagnóstico, trazendo aí uma avaliação pré-draft dele, né? Jogou tanto no inside quanto no outside no college, e aí já trouxeram aqui que ele se firmaria como inside linebacker, e foi o que aconteceu. Ele tem velocidade, força e agilidade em áreas curtas. No combine, né, ajudou a impulsionar ele. Um jogador instintivo e resistente. Boa definição na parte superior do corpo, instintivo. Mãos rápidas. Força na parte superior do corpo. Consegue escapar dos bloqueios com técnica. E um dos destaques dele é que ele teria experiência em cobertura individual com consciência de zona acima da média. Alguns pontos negativos, teve só uma temporada como titular, como eu já trouxe aqui, no college, né, em tempo integral. Pesou pouco no Shrine Game, né, 227 libras. Falta de disciplina em jogadas para a bola. Ele é mais perseguição do que captura devido ao alcance médio. Movimento pouco desajeitado e carente de agilidade, esse tipo de coisa aí derrubou ele um pouco. E também disseram que ele perdia a oportunidade de interceptação em zona. Talvez aí não tenha mãos tão boas para completar a interceptação, apesar de ter oportunidades. Então, era a avaliação deles, que chegou do pessoal lá do... Acho que eu peguei isso da página dele no Combine, né? Sempre tem uma avaliaçãozinha ali. E ele foi escolhido pelo Seattle Seahawks na escolha 88, uma escolha até alta, né? Top 100, da terceira rodada, né? E ele passou os 4 anos de contrato dele em Seattle, e desses 4 anos ele foi inativado em apenas um jogo. Então, ele jogou a carreira dele, os 4 primeiros anos em Seattle, jogando bastante aí, principalmente no Special Teams. Os 3 primeiros anos dele foram um pouco mais
um pouco mais voltados para special teams, né? Jogou pouco na defesa, trazendo aqui as porcentagens aí de snap. Ele jogou 14, 10 e 16% dos snaps da defesa nos primeiros 3 anos, e dos special teams 69%, 71%, 68%. Então, jogou bastante no special teams, jogou pouco na defesa. Nesses anos aí, no primeiro ano dele, ele teve 23 tackles combinados, né? 35 no segundo ano, 37 no terceiro. No primeiro ano dele, ele teve um passe desviado e um fumble recuperado, jogadas de destaque dele aí. No segundo ano, ele teve 2 fumbles forçados, foi o que teve de mais destaque. No terceiro ano, ele teve um passe desviado e um tackle para perda de jardas. Então, 3 anos com pouca produção, ele foi ativado para 16 jogos em cada um, sendo 2 como titular no primeiro ano, 2 no segundo e 1 no terceiro. Esse terceiro ano ele perdeu um jogo, que foi o primeiro ano que a Liga teve 17 jogos, então ele jogou 16 e a Liga já teve 17. Nos anos anteriores era realmente 16, então ele jogou o máximo que ele poderia aí. E ele tem também em 2019 aí como calor, ele teve participação em jogo de playoff, né? Dois jogos como titular. Ele teve 2 passes desviados e um sec. Então, o maior desempenho aí dele em playoffs foi esse. No terceiro e já no quarto ano, né, o último ano dele de contrato, ele já foi titular da equipe em 11 dos 17 jogos, teve bastante produção aí, 2 interceptações, 6 passes desviados, 2 sacks, 4 tackles para perda de jardas, 136 tackles. E saindo aí dessa temporada, ele assinou com o Washington Commanders. No Washington Commanders ele chegou para ser titular mesmo, perdeu 4 partidas nessa temporada passada, né? Ele assinou um contrato de 1 ano por lá, então jogou aí esse ano 13 jogos, teve uma interceptação, um passe desviado, um fumble recuperado, 3 tackles para perda de jardas e 121 tackles totais, então foi até bastante produtivo, mas ele saiu de lá não agradando tanta gente assim. Então é um jogador meio polarizante aí, tem gente que está bastante animado com ele, principalmente pelo atleticismo que ele traz para a posição. Tem gente falando aí que ele pode ser o melhor linebacker do time, já vi gente comentando no Twitter, e tem gente que fala que ele vai ser só qualquer coisa, né? Uma coisa a se destacar é que em Washington ele não jogou special teams, jogou 0% dos special teams. Seria interessante aí para ver aí 93% dos snaps ofensivos, né? Seria interessante ver se ele vai jogar special teams em Denver, porque ele traz um atleticismo aí que pode ser interessante para jogar special teams, né? E falando aí dele no Broncos, né? Como eu já comentei, tem gente que tá animado, tem gente que não tá. É um jogador polarizante, mas eu diria que ele tem chance de competir, deve ter bastante chance de competir. A gente não sabe muito bem como tá a situação do Broncos nessa temporada, nessa posição especificamente, né? É uma posição muito que está muito a ver o que vai acontecer. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe sobre o Drew Sanders mudar para outside linebacker foi uma declaração do George Payton lá no. Foi no Combine? Acho que foi no Combine, né? Que ele comentou isso. E aí a gente não sabe mais nada além disso. Devemos saber aí nos próximos dias o que vai acontecer realmente. E ele. A gente não sabe aí se o Jonas Griffith vai ficar saudável, né? Ele renovou com o Broncos, é um jogador interessante, mas sofre muito com lesões. Eu acredito que ele deve ter chance de disputar a posição.
E a gente não sabe o que vai acontecer no draft. Sempre é possível que o Broncos traga um jogador aí para ser titular, talvez. A gente nunca sabe ainda, talvez no segundo dia a escolha seja um linebacker que vire titular, ou até no terceiro dia, nunca se sabe. Mas, a princípio, eu diria que o Cody Barton está alinhado para pelo menos disputar a posição e é a ver aí qual vai ser o impacto dele. É um jogador que tem bastante produção em questão de números, é interessante em questão de marcação, de cobertura, né? Ele traz um elemento aí de cobertura interessante, um jogador rápido, ágil, mas ele deixa um pouco a desejar no jogo terrestre. Então é a ver aí o que vai acontecer com o Cody Barton em Denver em 2024. É isso, galera. Espero que tenham curtido. Deixem o like, deixem seu comentário, compartilhem com os amigos. E quem não for parte do clube de membros e está vendo isso aqui atrasado, se liga aí para virar parte aí do nosso clube de membros e conseguir ver esse tipo de vídeo de forma antecipada. É isso. Tchau, tchau.